E aí, Marx ou Keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu quero falar um pouco sobre humildade intelectual na hora de você tentar criticar ou refutar, ou tentar refutar alguma coisa da qual você não tem domínio, da qual você muitas vezes não conhece sequer os princípios, sabe? É uma parada que me deixa irado quando eu vou nos comentários aqui, eu vejo certos tipos de comentário, mas não exatamente é o comentário que me deixa irado, é porque eu sei que essas pessoas não são assim só nos comentários, elas são assim também fora das redes sociais, sabe? A maioria das pessoas gosta muito de criticar coisas que elas não conhecem. Eu tenho basicamente três tipos de comentários aqui no meu canal. Muitos comentários positivos, o que são acho que 95%. E daí esses 5% são críticas ou questionamentos acerca do anarcocapitalismo. Metade desse pessoal é o pessoal que não entende e sabe que não entende. E aí eles perguntam, olha, eu não sou libertário, não sou anarcocapitalista, não acredito que o imposto é roubo e tal, mas eu tenho uma dúvida aqui, como é que seria isso aqui, de acordo com a visão libertária, de acordo com a visão anarcocapitalista? Eu vou lá e explico. Eu explico, cara, com o maior prazer do mundo, porque é esse tipo de pessoa que eu quero atingir. Eu quero atingir justamente as pessoas que não conseguem compreender ainda o anarcocapitalismo, porque elas é que são importantes. É aquela coisa, tu não consegue viciar um cara que já é drogado, mas tu consegue viciar o cara que ainda não é drogado. Isso fazendo uma analogia, né? Porque eu quero converter as pessoas que não são libertárias e não a pessoa que já é libertária. Isso não faz o menor sentido. E aí tem um lado que eu acho pernicioso pra caramba, eu acho burro pra caramba, eu acho ignorante pra caramba, que são as pessoas que simplesmente dizem, olha, você é um cara utópico. Mas, pô, qual o argumento que tu tem pra isso? Nenhum. Ou então, olha, você é um cara muito cabeça dura e você deveria mudar um pouco o seu pensamento. Mas qual o argumento pra isso? Nenhum. Ou então, olha, você não entendeu realmente o que X ou Y falou sobre o anarcocapitalismo. Então você deveria estudar mais. Mas qual o argumento? Não é que só que tu não entendeu. Ah, não, mas tem um cara, tem um teórico aí que já refutou as tuas ideias em um livro e tal. Beleza, mas qual o argumento? Não, não tem. Ou seja, é só você simplesmente apontar coisas, você afirmar coisas, como se essas coisas fossem argumentos verídicos. A única forma de tu ter uma afirmação simples, essa afirmação por si só já ser um argumento, ela sendo um conhecimento a priori. Se tu tentar refutar ela, tu entra em contradição performática, ou então ela sendo um juízo analítico, tipo o imposto é roubo, tipo, já está incluso dentro do próprio significado de imposto o roubo, implicitamente. Mas fora isso, tu tem que tentar entender pelo menos os princípios das coisas que tu está querendo criticar. Não adianta tu simplesmente dizer, olha, o anarcocapitalismo é uma utopia porque nunca aconteceu. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Realmente você acha que isso é um argumento? Ou vocês estão estudando vendo os vídeos do Nando Moura, ou então vocês estão estudando vendo os vídeos do Henry Bugalho. Não faz o menor sentido. Simplesmente vocês estão batendo cabeça pra serem imbecis. Pô, velho, tu quer realmente criticar o anarcocapitalismo, velho? Eu não digo nem pra tu ler os livros anarcocapitalistas, não. Mas simplesmente tenta entender qual o princípio. Porque o princípio é da propriedade privada. Quer ver, você... Muita gente... Você pega aí numa pegadinha? Você pega numa pegadinha, foi embora. Veja, você chega pra pessoa e pergunta qual o princípio do libertarianismo. Aí, por causa do nome libertarianismo, ela vai associar a liberdade e vai dizer a liberdade. Aí você já percebe que a pessoa é uma total ignorante. Ou então as pessoas vão tentar refutar as teorias anarcocapitalistas, as verdades anarcocapitalistas a priori, como eu citei antes, simplesmente tentando usar algum tipo de argumento a posteriori. E achando que realmente isso é válido. Você diz, olha, o imposto é roubo porque existe dentro do conceito de imposto implícito o conceito de roubo, por causa do princípio da identidade de A. E aí os caras dizem, olha, não é assim porque teve uma questão histórica que você está ignorando. A questão histórica é a priori? Não. Então por que é que tu está tentando usar uma questão a posteriori para tentar refutar uma questão a priori? Aliás, eu vou até mais profundamente. Eu diria, por que é que você está tentando argumentar se tu sequer entende quais são os tipos de argumentos que existem? Se tu não consegue sequer distinguir o tipo de conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Eu já falei sobre conhecimento a priori e a posteriori na minha introdução à leitura comentada do livro Democracia, o Deus que Falhou. Que o conhecimento a posteriori é um conhecimento que requer algum tipo de experiência, enquanto o a priori não. Só isso, velho. Você tem os analíticos e você tem os sintéticos a priori, mas eu não quero me aprofundar nisso, porque geralmente esse tipo de vídeo aqui é para que as pessoas que tentam criticar o anarcocapitalismo entendam que existe uma gama que você precisa compreender antes, uma gama de conhecimento que você precisa compreender antes para poder fazer uma crítica. É a mesma coisa de você tentar refutar que o socialismo
pode ser real, você chega lá e dizer, olha, é impossibilidade de cálculo econômico sobre o socialismo. E aí você simplesmente diz, olha, o socialismo é uma utopia porque nunca deu certo. Ora, não é porque uma coisa nunca deu certo que significa que essa coisa nunca vai dar certo. Você tem que ter uma teoria bem uma teoria bem superior para poder fundamentar isso. As coisas que vão acontecer amanhã nunca aconteceram antes. Não significa que elas não vão acontecer amanhã. Isso não faz o menor sentido você tentar afirmar as coisas dessa maneira. Então eu recomendo que vocês tenham humildade. Eu não sei de tudo, tá? Só que muitas vezes eu perco a paciência com pessoas que não têm conhecimento e acreditam que têm. Porque o que me fez amadurecer intelectualmente, muito depois de ser um anarcocapitalista, depois de me tornar um libertário, é que eu passei a ter muito mais paciência com pessoas que querem aprender e muito menos paciência com pessoas que não querem aprender, com pessoas que gostam de se permanecer na ignorância. Isso é uma coisa que me preocupa, isso é uma coisa que me dá medo, porque ao longo dos anos eu sei que vai aparecer muito mais gente apelando para academicismo, fazendo apelo à autoridade, sem querer realmente aprender sobre aquilo que ela está querendo criticar. Isso é uma coisa que o Adler fala aqui no Como Ler Livros, que, pô, velho, tu só pode criticar um autor, velho, depois que tu entender o que é que ele está tentando passar. Aí eu levo isso para qualquer coisa. Tu só pode refutar qualquer ideia de qualquer pessoa se tu entender primeiro qual é o núcleo daquela ideia, o que é que aquela ideia quer passar. Se tu simplesmente viu alguém falando alguma coisa e tu acha que aquele ponto está errado, ou que tem algum ponto que, por consequência lógica, estaria errado a partir do ponto que a pessoa apresentou, tenta entender realmente se o que tu compreendeu está correto, se o que a pessoa falou realmente foi aquilo que tu entendeu. É uma coisa que o Nando Moura fala que eu acho muito inteligente, que é que eu sou o responsável pelo que eu digo e não pelo que as pessoas entendem. Eu acho isso muito importante. Para vocês verem que dá para se aproveitar de tudo se a gente conseguir filtrar direitinho. Uma coisa também que o Olavo de Carvalho fala é que moderação a serviço da verdade é um serviço prestado à mentira. Eu acho que é mais ou menos assim a frase que ele diz. Sabe? Então, não tenham moderação para defender as suas ideias, desde que as pessoas sejam babacas com você. Se elas realmente quiserem aprender, explique com calma. Não precisa ser muito exagerado, não precisa chegar xingando as pessoas de socialista. Mas se o cara é babaca, se o cara chega com um tipo de afirmação esdrúxula, sem fundamentação epistemológica nenhuma, simplesmente chama o cara de babaca e pronto, sabe? Porque tu vai estar respondendo à altura. Não adianta tu tentar responder um cara que não vem com o mínimo de fundamento argumentativo para tu. Porque aquele cara não quer saber do argumento. Ele não quer saber do argumento. Se ele quisesse, ele já teria pesquisado aquilo antes para não falar alguma besteira. Chegou uma pessoa aqui, depois eu quero fazer um vídeo lendo comentários malucos, mas chegou uma pessoa aqui perguntando, na verdade foi um deboche, né? Falando que, olha, se você conhecer algum tipo de condomínio onde você pode viver sem pagar pelos serviços, você me avisa que eu vou para lá. E eu parei para pensar, se fosse alguém aqui me perguntando se eu poderia comparar um estado a um condomínio, velho, eu explicaria de boa. Eu explicaria de boa. Eu diria, olha, é o seguinte, o Estado ele não fez uma apropriação original, diferente do dono original do condomínio, que foi lá e se apropriou de alguma maneira, através de herança, através de homesteading, através de uma troca voluntária. Ele se apropriou daquele terreno, foi lá, loteou as paradas e fez o contrato com os indivíduos, tudo de forma não coercitiva, por assim dizer, e fez tudo direitinho de acordo com a propriedade privada. Eu explicaria tudo isso de boa, mas aí a pessoa chega aí com ar de deboche. Olha só, me diga aí quando você consegue morar num condomínio sem pagar nada, como se isso fosse um argumento, como se isso refutasse o anarcocapitalismo, como se isso refutasse a ideia de propriedade privada. Porque ela sequer consegue compreender que existe uma diferença crucial entre o Estado e o condomínio, que é o Estado não ter se apropriado originariamente do território de forma legítima, enquanto o dono do condomínio sim, ou pelo menos deve ser, né? Na ideia de condomínio de forma correta, de uma forma legítima mesmo. Acho que não tem nenhuma outra palavra para explicar melhor. Aquela pessoa não consegue compreender isso, mesmo assim ela chega fazendo um deboche, como se isso fosse uma verdade. Como se um condomínio realmente fosse igual a um Estado. Vou ficando por aqui, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal. As formas de doação do canal vão estar aqui na descrição, PicPay, carteira de Nano e carteira de Bitcoin por enquanto, tá bom? Se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!